Tudo havia acabado. Não de forma lenta, não de forma gradual, mas de uma vez só. Aquilo que levou uma vida inteira para ser construído simplesmente deixou de existir. E agora, no meio das cinzas, restava apenas um homem, tentando entender como tudo aquilo foi possível. Ele não havia feito nada de errado. Não havia causado aquilo. Não havia provocado aquela destruição. E ainda assim, era ele quem estava ali, sozinho, sem respostas, sem explicação, apenas com o peso de uma perda que parecia impossível de suportar. E naquele momento, a pergunta não era apenas o que havia sido perdido. Era como continuar depois disso. Porque quando tudo desaparece, o que sobra não é apenas o silêncio, é a dúvida. Antes de seguir com a minha história, quero te pedir para seguir a página e curtir o vídeo. E escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde a minha história vai chegar. Essa história é muito forte. Uma dica: independente de qualquer coisa, nunca perca a sua fé. Deus te abençoe. Antes de tudo aquilo acontecer, a vida de Jó era estável, organizada, próspera. Ele não era apenas alguém que tinha posses, era alguém que havia construído tudo com consistência, ao longo do tempo. Seus bens eram muitos, seus rebanhos grandes, pessoas trabalhavam sob sua responsabilidade e tudo ao seu redor refletia uma vida construída com ordem e estabilidade. Sua família também estava presente. Seus filhos se reuniam, conviviam, compartilhavam momentos simples. E aquilo, mais do que qualquer riqueza, era o que dava sentido a tudo. Mas não era apenas o que ele tinha, era quem ele era. Um homem íntegro, cuidadoso. Alguém que não vivia apenas para acumular, mas para manter aquilo que acreditava ser certo. E por isso, nada indicava o que estava por vir. Não havia sinais claros, não havia avisos, apenas a sensação de que tudo estava no lugar, exatamente como deveria estar. O primeiro sinal veio sem aviso. Um mensageiro apareceu, correndo, sem fôlego, trazendo algo que não combinava com a tranquilidade daquele lugar. Não havia tempo para preparação, apenas para ouvir. As palavras vieram rápidas, desorganizadas, carregadas de desespero. Algo havia acontecido, algo inesperado. Parte do que ele tinha já não existia mais. Mas antes que ele pudesse reagir, outro chegou, sem pausa, sem intervalo, como se as notícias ruins estivessem se acumulando, uma sobre a outra. E então veio mais uma, e mais outra. Cada mensagem trazendo uma nova perda. Cada palavra retirando algo que até pouco tempo atrás fazia parte da sua vida. Ele não respondeu imediatamente. Não reagiu com palavras. Apenas permaneceu ali, tentando acompanhar o que estava acontecendo, enquanto tudo começava a desmoronar. Aquilo que antes era estabilidade, agora se transformava em incerteza. Em poucos momentos, a base que sustentava sua vida começava a desaparecer. E naquele momento, ainda não era o fim. Era apenas o começo. Porque havia coisas que ainda não haviam sido ditas. Perdas que ainda não haviam sido reveladas. Quando parecia que não havia mais nada a ser dito, veio a última mensagem. Mas dessa vez, não havia pressa nas palavras. Havia peso. O mensageiro tentou falar, mas hesitou. Como se soubesse que aquelas palavras não poderiam ser desfeitas depois de ditas. Jó percebeu. Antes mesmo de ouvir, ele já sabia que aquilo seria diferente. E então veio a notícia. Seus filhos não estavam mais vivos. Não houve reação imediata, nenhuma palavra, nenhum movimento, apenas o silêncio. O corpo cedeu. Não por fraqueza física, mas porque naquele momento não havia mais nada sustentando aquilo que ele era. Tudo havia sido levado. Não apenas bens, não apenas estabilidade, mas aquilo que não podia ser substituído. E naquele instante, não havia resposta que fizesse sentido. Não havia explicação que aliviasse o peso.
Restava apenas a realidade, crua, direta, irreversível. E ali, no meio de tudo aquilo, ele estava sozinho. Se antes a dor vinha de fora, agora ela começou a surgir dentro do próprio corpo. Não havia mais distância entre ele e o sofrimento. Seu corpo começou a falhar. Feridas surgiam espalhadas, sem controle. A dor não era constante. Era pior. Era persistente. Ele tentava aliviar aquilo como podia. Pequenos gestos, inúteis diante do que estava acontecendo. Nada resolvia. Nada cessava. Ele tentava aliviar aquilo como podia. Pequenos gestos, inúteis diante do que estava acontecendo. Nada resolvia. Nada cessava. As palavras vieram carregadas, não de maldade, mas de desespero, como alguém que já não via sentido em continuar daquele jeito. Ele ouviu, sem interromper, sem reagir com raiva, apenas absorvendo mais uma camada de dor. E então, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Agora não era mais apenas sobre o que ele havia perdido. Era sobre o que ele havia se tornado naquele momento. O corpo já não respondia da mesma forma. A força já não era a mesma. E cada momento parecia mais difícil do que o anterior. E ali, sem nada ao redor, sem ninguém por perto, ele continuava. Não porque era fácil, mas porque ainda não havia desistido. Depois de um tempo que parecia não ter fim, 3 homens chegaram até onde Jó estava. Eles não vieram por acaso. Vieram porque ouviram tudo o que havia acontecido. Mas quando finalmente o viram de perto, perceberam que nenhuma história seria capaz de traduzir o que ele realmente estava vivendo. O impacto foi imediato, silencioso, pesado. Eles pararam a poucos passos de distância, tentando reconhecer naquele homem abatido aquele que um dia foi forte, respeitado e admirado. Mas o que viam agora era alguém completamente diferente. O silêncio entre eles não era vazio, era carregado de tudo o que não sabiam como dizer. Por um longo tempo, ninguém falou nada. Eles simplesmente se sentaram ao redor dele, como se a presença fosse suficiente. O tempo passou sem pressa, e aquele silêncio começou a se tornar desconfortável. Porque quanto mais tempo passava, mais evidente ficava que nenhuma palavra seria suficiente para resolver aquilo. Mas o silêncio não durou para sempre. Quando finalmente começaram a falar, as palavras não vieram como consolo. Vieram como tentativa de explicação. Vieram carregadas de lógica, de razão, mas sem alcançar o que realmente importava. Eles não conseguiam aceitar que alguém pudesse passar por tudo aquilo sem motivo. Para eles, deveria haver uma causa, um erro, uma falha, algo que justificasse aquele sofrimento. E pouco a pouco, aquilo começou a pesar ainda mais sobre Jó. Porque agora, além da dor que já carregava, havia a dúvida sendo colocada sobre ele. As palavras continuavam sendo ditas ao redor dele, mas já não tinham o mesmo efeito. Não porque ele não ouvia, mas porque nada daquilo alcançava o que ele realmente estava sentindo. Era como tentar explicar algo profundo com respostas superficiais. Jó já não tentava responder da mesma forma. Ele não discutia mais, não argumentava, não buscava provar nada, porque naquele ponto ele já estava além disso. A dor havia ultrapassado qualquer necessidade de explicação. O que começou a surgir dentro dele não foi revolta, mas questionamento. Um questionamento profundo, silencioso, quase impossível de colocar em palavras. Ele não estava negando o que acreditava, mas estava tentando entender como aquilo se encaixava com tudo o que estava vivendo. Ele levantou o olhar lentamente, encarando o vazio à sua frente, como se procurasse algo que não estava mais ali, porque naquele momento a pergunta deixou de ser sobre o que havia acontecido e passou a ser sobre o porquê. E o mais difícil não era a falta de resposta imediata, era o silêncio. Um silêncio que não trazia alívio,
Um silêncio que fazia a mente continuar voltando para o mesmo ponto, repetidamente, sem encontrar saída. Ainda assim, mesmo naquele estado, ele não saiu dali, não desistiu, não abandonou tudo. Ele permaneceu, mesmo sem entender. E foi exatamente nesse ponto, onde já não havia mais energia para perguntar, que algo começou a mudar. Não de forma repentina, não como um alívio imediato, mas como um movimento quase imperceptível. O céu, que antes parecia fechado e pesado, começou a se mover lentamente. As nuvens se deslocavam e uma luz tímida começava a atravessar aquele cenário carregado. Não era suficiente para iluminar tudo, mas era o suficiente para mudar o ambiente. Jó levantou o olhar, não com expectativa, mas quase por instinto. E naquele momento, algo diferente aconteceu. Não foi uma resposta direta, não foi uma explicação detalhada. Foi algo mais profundo do que isso. Era como se, pela primeira vez, ele fosse levado a perceber que existia algo além daquilo que ele conseguia entender. Algo maior do que sua dor, maior do que sua perda, maior do que suas perguntas. A dor ainda estava ali. Nada havia sido apagado, nada havia sido revertido naquele instante. Mas a forma como ele enxergava aquilo começou a mudar. Porque nem sempre a resposta vem dizendo o porquê. Às vezes, ela vem mostrando que nem tudo precisa ser compreendido para ainda assim ter sentido. E pela primeira vez, depois de tudo, ele não estava mais buscando respostas da mesma forma. Com o tempo, as coisas começaram a se reconstruir. Não de forma instantânea, não como um retorno exato ao que existia antes, mas como algo novo que surgia lentamente, passo a passo. Aquilo que havia sido perdido não voltou da mesma maneira, mas o que veio depois carregava algo diferente. Não era apenas reconstrução, era transformação. Porque o que mudou não foi apenas o que estava ao redor de Jó, foi o que aconteceu dentro dele. A forma como ele enxergava a vida, a dor, o silêncio, tudo havia sido alterado por aquilo que viveu. Ele já não precisava entender cada detalhe para continuar seguindo. Já não precisava de respostas completas para manter sua fé, porque havia aprendido algo que não se explica facilmente, mas que se carrega. E talvez seja esse o ponto mais difícil de aceitar, que algumas histórias não terminam com explicações claras, terminam com mudança, porque no final, o maior milagre não foi apenas recuperar o que havia sido perdido, mas permanecer de pé quando tudo já não fazia mais sentido. E foi isso que manteve Jó firme até o fim.